Aquela noite começou como tantas outras. Chuva incessante, vento frio cortando o rosto e ruas desertas que refletiam a luz amarelada dos postes. Eu caminhava apressado, segurando o guarda-chuva com força, tentando proteger meu corpo encharcado. A água escorria pelas calçadas carregando folhas, sacolas e todo tipo de lixo que a cidade despejava nas ruas. Cada passo ecoava no asfalto molhado, e eu não podia deixar de sentir um desconforto crescente, como se algo estivesse observando cada movimento meu. De repente, um som estranho quebrou a monotonia da chuva. Vinha de um bueiro próximo, e não era apenas o gorgolejar da água. Era um ruído pesado, profundo, quase respiratório, misturado a arranhões metálicos que reverberavam pelos canos. Fiquei imóvel, o coração disparado. No início, tentei me convencer. Ratos, vento, alguma lata arrastada pela correnteza. Mas o som se repetia, mais intenso, mais firme, como se algo realmente grande estivesse se movendo lá embaixo. Cheguei em casa e tentei ignorar, mas a sensação me perseguiu durante toda a noite. Cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente aquele ruído. E então, bem no meio da madrugada, algo arranhou debaixo do prédio. Não era goteira, não era barulho normal. Algo vivo tentava sair. Meu corpo inteiro estremeceu e fiquei imóvel, tentando não emitir som, como se aquilo pudesse me sentir. No dia seguinte, comentei com um vizinho mais velho que morava ali há décadas. Ele riu nervosamente, depois desviou o olhar e disse, quase sussurrando: "Melhor não prestar atenção nessas coisas. Às vezes se escuta mesmo. Dizem que tem um bicho no esgoto." Havia uma estranha seriedade em seu tom que me deixou inquieto. Na terceira noite, a chuva voltou mais forte. O vento uivava pelas frestas das janelas e o céu trovejava. Eu não resisti e me aproximei do bueiro, iluminando com a lanterna do celular. A água corria turva, carregando folhas e galhos. E foi então que os vi. 2 pontos amarelados refletiam a luz da lanterna. Olhos, fixos em mim, imóveis, penetrando como se lessem cada pensamento meu. Meu corpo gelou, o coração disparou e eu caí para trás, quase perdendo a lanterna na água da rua. Quando recuperei o fôlego e olhei novamente, não havia nada visível, mas o medo persistia, profundo e real. Naqueles momentos, percebi que o perigo não era imaginário. Aqueles olhos pertenciam a algo que existia ali, escondido, esperando. A sensação de ser observado continuou a me assombrar enquanto voltava para casa. Aquela primeira noite marcou o início de algo que eu não conseguiria ignorar. Algo que se movia nos túneis escuros abaixo da cidade. Algo que sabia que eu estava ali e que, de algum modo, eu não poderia escapar. Nos dias que se seguiram, fiquei inquieto. O medo daquilo que vi não me deixava em paz. Eu tentava me convencer de que era apenas imaginação, mas cada barulho noturno, cada goteira, cada vento que assobiava pelas frestas me lembrava dos olhos que brilharam no bueiro. E então os boatos começaram a se concretizar. 2 trabalhadores que faziam a limpeza das galerias desapareceram sem deixar rastros. As notícias foram rápidas. Acidente, arrastados pela correnteza, mas eu sabia. Algo dentro de mim dizia que não era isso. Eu lembrava perfeitamente do som, do brilho amarelo, da força que parecia mover o que quer que estivesse lá embaixo. Não era a água que os havia levado, era algo vivo, algo que não pertencia a este mundo. O prédio começou a ficar inquieto. Moradores comentavam sobre barulhos estranhos à noite, respirações e arranhões que pareciam vir do subsolo. O cheiro de podridão começou a subir pelas galerias, denso e sufocante. Algumas pessoas tentavam racionalizar, falando de canos entupidos ou ventilação, mas ninguém podia negar a sensação de que algo maior estava em movimento. Eu decidi investigar discretamente. Desci ao estacionamento, onde o ralo de drenagem parecia mais profundo, mais ameaçador. Foi então que percebi as marcas na parede, sulcos longos e profundos, feitos por garras enormes. Passei a mão e senti a aspereza do concreto quebrado.
Era impossível que isso tivesse sido feito por qualquer animal comum ou acidente. O medo cresceu. Naquela noite, escutei novamente passos. Não era o som de ratos nem de goteiras. Eram passos pesados, compassados, vindos do subsolo. Coloquei o ouvido no chão, tentando não me mover. E então, ouvi a palavra que fez meu sangue gelar. Fome. A voz parecia vir de dentro do concreto. Grave, arrastada, ameaçadora. Sabia que não poderia fugir daquilo com facilidade. 2 dias depois, uma vizinha desapareceu. Ela saiu para levar o lixo e nunca mais voltou. Encontraram apenas o saco rasgado próximo ao bueiro, sem qualquer sinal dela. O prédio inteiro entrou em pânico. Trancávamos portas e janelas, mas eu sabia que isso não seria suficiente. O perigo estava vindo de baixo e eu tinha que enfrentar aquilo antes que mais alguém desaparecesse. Na manhã seguinte, eu não consegui dormir. O medo me mantinha acordado e cada ruído da cidade parecia amplificado, como se cada passo ecoasse direto nos meus ossos. Decidi que precisava enfrentar aquilo, descobrir de uma vez por todas o que se escondia nos esgotos. Peguei uma lanterna potente e um pedaço de ferro enferrujado e me preparei para descer. O cheiro era insuportável. A cada passo, a água turva batia nos meus tornozelos, misturando lama, lixo e algo mais, um odor que parecia quase vivo. Eu avançava pelos túneis estreitos, sentindo a vibração do solo sobre meus pés. Cada eco de meus movimentos reverberava, e eu tinha a sensação de que estava sendo observado, mesmo sem ouvir nada. Então, de repente, o som começou novamente, um arrastar, lento, pesado, vindo da escuridão à frente. A lanterna tremeu em minha mão, e quando a luz atingiu o fim do túnel, eu vi a criatura. Gigante, deformada, coberta de lama e restos de lixo. Seu corpo parecia uma massa viva que se movia com agilidade surpreendente. O rosto lembrava vagamente um humano, mas os olhos eram amarelos e bestiais, brilhando no escuro como chamas frias. As mãos terminavam em garras afiadas que arranhavam tudo ao redor, produzindo aquele som que eu já conhecia tão bem. Ficamos nos encarando por segundos intermináveis. O medo me paralisou, mas sabia que precisava fugir. Corri, escorregando na lama, batendo nas paredes. O som das garras se aproximava, cada vez mais forte, ecoando pelo túnel. Gritei, mas ninguém podia me ouvir. Meus pés procuravam apoio na água suja, e cada movimento parecia arrastar-me ainda mais para a profundidade do terror. Encontrei uma bifurcação e subi por uma escada de ferro enferrujada. Ao emergir em outra rua, pensei que estava salvo. Mas então olhei para trás. A tampa de um bueiro se movia por dentro. Ela me seguia. Meu coração disparou. A criatura não estava apenas embaixo, estava perseguindo, caçando, analisando cada passo meu. Eu sabia que não podia correr indefinidamente, mas também não podia parar. Precisava sobreviver, precisava entender o que havia se transformado naquele esgoto. Cada respiração minha era pesada, cada batida do coração um alerta de que o perigo era real e constante. Nos dias seguintes, o medo se espalhou pela cidade. Desaparecimentos aumentaram, animais sumiam sem explicação e as crianças começaram a falar de vultos amarelados nos bueiros. Tentei avisar as autoridades, mas ninguém acreditava. Eles diziam que eram lendas urbanas, exageros de moradores ansiosos. E eu sabia que não era. Eu tinha visto com meus próprios olhos. E então, numa noite sem lua, aconteceu. A criatura saiu. Vi seu corpo coberto de lama atravessando a rua. O caos se espalhou, gritos, portas batendo, janelas sendo trancadas. O que me aterrorizou não foi sua forma monstruosa, mas algo mais. Havia um detalhe humano em sua feição. Ao iluminar o rosto com a lanterna, percebi que se parecia com a vizinha que havia desaparecido dias atrás. Meu estômago revirou. O horror se confirmou. O esgoto não só escondia monstros, ele os criava.
A criatura engolia qualquer coisa que caísse lá dentro, absorvendo cada vida, transformando pessoas em partes de sua massa viva e horrível. Cada grito, cada respiração, cada passo era absorvido, fundido, tornando-se extensão daquele ser. Eu senti que podia ser o próximo. Cada vez que olhava para ela, via minha própria vulnerabilidade refletida no horror absoluto daquele corpo deformado. Fugi como nunca havia corrido na vida, mas o som de passos pesados ecoava atrás de mim, arranhando metal e concreto, perseguindo meu pânico. A cidade parecia congelada, indiferente, enquanto eu corria em desespero. Finalmente, cheguei a um beco e respirei, ofegante, tentando entender a magnitude daquilo. Mas uma coisa ficou clara: não era apenas uma criatura. Era algo que vivia, crescia e caçava nas sombras do subsolo, uma fome interminável que não podia ser saciada. Desde então, aprendi a não ignorar os bueiros durante as chuvas. Cada vez que escuto água correndo ou um som estranho vindo do subsolo, meu corpo estremece. Sei que algo ainda se move ali, e se eu não tiver cuidado, posso acabar sendo a próxima presa. E sempre que encosto o ouvido no chão, posso ouvir, como se estivesse sussurrando para mim: Fome.